Boa noite a todos. Meu nome é Jurema Marques. Estamos aqui para mais um encontro com o Evangelho do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E hoje nós vamos falar do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item que coube para a nossa instrução nesta noite é o item 10, que trata-se de muito se pedirá àquele que muito recebeu. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, nós iremos então fazer uma prece. Senhor Jesus, amado Deus, benfeitores amados do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, o Espírito Rafael, o Espírito Birajara, o Espírito Francisco e Teresa d'Ávila, que sejam as nossas primeiras palavras um profundo agradecimento pela oportunidade da divulgação doutrinária, do trabalho no bem, que estamos aqui para fazer em nome de nosso Senhor Jesus e de todos esses benfeitores queridos do Centro Fraternal Teresa d'Ávila. Então, que seja, Senhor, em seu nome, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus Pai, de amor, de bondade e misericórdia, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo de o encontro com o Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu havia dito, inicialmente, o nosso capítulo é o 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos estudar hoje o item 10, que se intitula Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E é o item 10. E a passagem diz o seguinte: o servidor que conheceu a vontade do seu amo, que apesar disso não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. É uma passagem de Lucas, no capítulo 12, item 47 e 48. Então, nós vemos aqui que essa passagem, o professor Allan Kardec pegou já o finalzinho, para trazer as suas considerações. Então, isso quer dizer o quê? Que o servidor, aquele que tem o conhecimento, aquele que já possui o entendimento, que já estudou, que conhece principalmente o Evangelho de nosso Mestre Jesus, e cometer qualquer ato contra a vontade do Senhor, ele coloca aqui que será rudemente castigado. E o que o professor Allan Kardec quis dizer com isso? Na realidade, nós que já temos o conhecimento, a gente já sabe discernir, o certo do errado. Por quê? Porque a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência.
E quanto mais desperta essa consciência, mais responsabilidades nós temos diante das nossas escolhas. Então, aqueles que hoje conhecem bem o Evangelho e que não os coloca em prática, ele terá muito mais dificuldade na sua vida espiritual no tocante à questão moral do que aqueles que não o conhecem. E eu vou dar um exemplo que eu acho bem interessante trazermos, nesta noite. Por exemplo, um adolescente que começa a fumar aos 13, aos 12 anos de idade, às vezes até 11, e que fuma durante um longo tempo da sua vida e adquire um câncer e vem a desencarnar por conta deste câncer, ele com certeza, na sua vida espiritual, ele terá bem menos castigo, se é que eu posso dizer assim, ele sentirá, na realidade, um pouco menos de dor moral, terá consequência, claro, do que aqueles que já conhecem. E vamos supor que um médico que estudou, que tem conhecimento, que estudou sobre o ser humano, as causas da doença, que fuma também, desde tenra idade, e mesmo assim continua fumando após a sua formação em medicina, após o seu desencarne, este terá uma dor maior moral. Por quê? Terá também as suas consequências, mas porque ele tinha conhecimento. Assim somos nós na nossa vida. Nós adquirimos o conhecimento, nós estudamos. Uma vez que nós estamos dentro de uma doutrina espírita, estudando uma doutrina espírita, procurando o conhecimento das verdades trazida pelo Mestre Jesus, buscando esse conhecimento para a nossa própria transformação íntima, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa reforma moral, nós temos que colocar esse conhecimento, esse estudo na nossa vida prática. E eu não digo só na vida prática enquanto espíritas, porque dentro da casa espírita nós agimos com muito mais tranquilidade. Estamos sob a proteção desses espíritos que muito nos amam. Mas essa prática desse conhecimento evangélico, ele precisa ser diária no nosso cotidiano, em tudo aquilo que estamos fazendo. Vamos supor que eu sou convidada para falar sobre família. Chego no Centro Espírita, faço uma palestra linda sobre família. Todo mundo agradece pela oportunidade daqueles ensinamentos. Aí eu saio do Centro Espírita, chego na minha casa e maltrato meu pai, maltrato minha mãe, maltrato meus irmãos, os meus familiares, avós. De que adiantou eu levar um estudo tão eloquente se eu não estou colocando em prática dentro da minha vida cotidiana? Gente, isso é muito sério, porque ele fala aqui que muito se pedirá àquele que muito sabe, aqueles que têm o conhecimento. Então, quem tem o conhecimento já precisa fazer a vontade do Pai, a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a lei
A lei está escrita na nossa consciência. E nós já sabemos que essa lei está na nossa consciência. Por que então que a gente não consegue ainda fazer as nossas melhores escolhas? É claro que nós vivemos uma vida, de erros e acertos, mas precisamos nos esforçar muito mais. Isso em tudo que nós fazemos. Porque muitos ainda vivem na ignorância. Nem todos conhecem o Evangelho. Então, aqueles que ainda estão praticando o mal, aqueles que ainda estão fazendo, que não estão fazendo a vontade do Senhor, serão menos castigados. Quer dizer, serão menos punidos, serão menos cobrados na realidade. Agora, nós que já estamos estudando a doutrina espírita, nós que já temos o conhecimento e não utilizamos o nosso estudo na nossa prática, com certeza seremos mais cobrados. Isso é claro, porque a gente já adquiriu o conhecimento. Então Kardec vem trazer para a gente, principalmente, chamando a nossa atenção, nós que somos espíritas, que muitas das vezes realizamos as nossas tarefas de uma forma mecânica, de qualquer maneira, sem se preocupar, principalmente, com aquela espiritualidade ali presente, que está ali nos apoiando, que está ali nos dirigindo, que está ali conduzindo a tarefa. Nós estamos malbaratando as nossas grandes oportunidades que temos. Nós temos todo o Pentateuco do professor Allan Kardec. Nós precisamos ser fiéis a Kardec e colocar todo esse estudo, todo esse aprendizado que nós estamos recebendo cotidianamente na nossa vida prática. Porque com certeza iremos ser cobrados quando nós retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, muitas das vezes, a gente acha que tem que viver uma vida material, dar mais valor às coisas materiais. E aí a gente quer fazer tudo conforme a nossa cabeça, conforme o nosso ponto de vista, conforme a nossa opinião, aquilo que a gente julga ser certo. E muitas das vezes esquecendo que temos deveres. E quando eu falo da lei, eu não falo só da lei divina, essa lei que está escrita na nossa consciência, mas eu falo também da lei humana, que muitos de nós estamos totalmente infringindo a essa lei humana. Ora, se estamos tão malbaratando, a lei humana, se estamos totalmente equivocados enquanto às leis humanas, imagino em relação às leis de Deus, essa lei que está escrita na nossa consciência. Então ele coloca aqui, aquele que não tem conhecimento, Kardec traz, ele será, sim, ele vai ter as suas consequências, mas ele será menos castigado. Mas nós, que já temos o conhecimento, que já estudamos, já não podemos dizer, não sabíamos. Quando nós falamos isso, nós estamos nos sabotando, porque na realidade a gente já sabe. Então nós, somos esses servos que conhecem a vontade do amo e que não estamos nos preparando, não estamos procedendo em conformidade com a vontade do amo. Então esse estudo quer trazer para nós, enquanto espírita, para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos mais vigilantes, para que nós possamos buscar a oração, pedir ajuda
a esses benfeitores amigos, para continuarmos a nossa caminhada no trabalho do bem, mas empenhando esforços para a nossa própria transformação íntima, para ter atitudes, comportamentos renovados do homem novo, mas este homem que faz a vontade de Deus, que faz a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande modelo e o grande médico de nossas almas. Então, que possamos seguir firmes neste propósito de trazer esse conhecimento que já adquirimos e que ainda estamos adquirindo, mas de colocá-lo diariamente na nossa prática, não somente dentro da casa espírita, mas na nossa vida enquanto espíritos imortais. Então vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo na noite de hoje, dizendo: Senhor Jesus, que possamos, Senhor, ser amparados por Ti, que possamos, Senhor, continuarmos firmes neste propósito do estudo da doutrina espírita, único caminho, Senhor, pelo qual iremos chegar ao Pai através de Ti. Que Tu possa estar nos amparando, nos sustentando, que o Espírito Rafael, Birajara, Francisco de Assis e Teresa d'Ávila possa estar conosco também, nos amparando e nos sustentando na noite de hoje, porque muito precisamos de Ti, Senhor, para que nós possamos trazer esse estudo tão importante para as nossas vidas, para a nossa prática diária e, consequentemente, Senhor, melhorarmos enquanto espírito imortal. Então, que seja em nome desses benfeitores amigos, que seja, Senhor, em Seu nome, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que de nossa parte possamos dar por encerrado mais um encontro do Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.